Olá, meu nome é Rubens e eu te convido para um papo de irmãos. Hoje vamos falar sobre a rebeldia na igreja. Talvez você tenha passado por isso ou está passando por isso. E um sentimento muito dolorido está cercando seu coração, a sua alma a respeito de você estar sendo ou não rebelde naquilo que você tem visto, mas ao mesmo tempo você tem tido dificuldade de se calar a respeito das coisas que você tem visto. Ou não, então você é aquele que se colocou na posição de dirigente daquelas pessoas e tem percebido a insurgência de algumas pessoas no meio e não está entendendo o que está acontecendo. Vamos falar sobre isso hoje? Vem comigo. Bom, esse vídeo é feito para as pessoas que estão passando por essa questão, por esse problema, né? Às vezes você, cheio de boas intenções, tem se cercado do conhecimento, tem tido fome e sede de justiça, está se informando, está buscando inclusive vídeos como esse que eu estou fazendo aqui para você agora, e você chega na sua instituição, você chega ali naquele grupo de pessoas que você frequenta, e você está encontrando embaraços difíceis, porque estão indo muitas vezes até contra aquilo que você tem percebido que é doutrina apostólica, que é doutrina do Messias. E você fica meio sem saber o que fazer, são seus amigos, são pessoas que você ama muito ali, mas ao mesmo tempo você tem receio de estar indo contra a vontade de Deus, e aí então você se sente um possível rebelde se falar alguma coisa, ou se contrariar aquele que tem autoridade sobre você, que para você é o seu pastor, o seu padre, não sei quem, e você fica nessa agonia. Ao mesmo tempo você pode ser um dirigente, pode ser um padre, um pastor, sei lá quem você é, e muitas vezes você está vendo esse tipo de insurgência na sua frente, e você muitas vezes, defendendo a posição daquela instituição, vê aquela pessoa se rebelando contra a instituição, contra as normas, vamos dizer assim, que aquela instituição colocou. E às vezes nem está disposto a ouvir o que ele tem para dizer. É disso que nós vamos falar hoje. Eu quero primeiro começar lembrando você de um texto que está em Atos dos Apóstolos, que é quando os irmãos os apóstolos vão pregar no templo e eles são presos, né? Então um anjo os solta e eles são ordenado a eles que eles voltem até o templo e continuem ensinando. Quando isso acontece, os sacerdotes ficam sabendo dessa condição e mandam alguns prendê-los e trazer a presença deles. Esse texto está em Atos capítulo 5, no verso 28 e 29 que a gente vai frisar aqui. Então agora eles estão sendo trazidos na presença do sacerdote e do conselho, né, pelos policiais, pelos agentes de segurança ali do templo. E o sacerdote e o conselho diz assim para eles, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome, que eles estavam ensinando em nome de Jesus, ou seja, eles estavam representando ali o ensinamento da doutrina que eles receberam de Jesus. E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Então você vê que, sendo os apóstolos, eles eram judeus, né? Eles aprenderam desde criança a estarem sob a tutela deste templo, sob a tutela desse sacerdócio, sob a tutela deste conselho. Eram os anciões de Jerusalém. Mas eles tinham recebido uma novidade, eles tinham recebido o evangelho do Senhor, eles tinham aprendido do Senhor, e eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles estavam, com amor, tentando ensinar às pessoas essa doutrina. Então, aqueles que tinham, aspas, autoridade sobre eles, os prendem, né, evitam com que eles continuem falando aquelas coisas, porque era um ato de rebeldia. Eles são levados à presença deles, e o sentimento que vem neles, e Pedro expressa isso em palavras, é o seguinte: olha, me importa muito mais obedecer a Deus do que a homens. Esse era o sentimento do apóstolo. Pedro não estava se levantando contra os homens, Pedro não estava tentando afrontá-los, Pedro estava explicando por que ele continuava tendo aquela conduta que para aqueles homens estava errada. Por quê? Porque para Deus era a conduta correta. Era exatamente o que Deus queria que eles fizessem. Então, por mais que fosse penoso para eles ficarem contra aqueles homens, que eles tinham respeito, e eles tinham mesmo, era mais importante obedecer a Deus. Então isso é importante a gente entender, porque se a gente está no mesmo espírito deles, isso é uma convicção que a gente tem que ter em nós.
Óbvio que a gente não deve ter o sentimento de afrontar essas pessoas para atacá-las, para fazer mal a elas, porque elas não são o nosso alvo. O alvo seria ensinar o que é certo, né? Fazer com que a doutrina do Senhor, a doutrina de Jesus Cristo, realmente prevaleça sobre qualquer outra. Que a doutrina do nosso Senhor prevaleça sobre os erros que os homens acabaram permitindo que acontecesse ao longo do trajeto. E aí acontece o medo. Poxa, mas eu vou falar isso? Vamos supor que os apóstolos estivessem lá, eu vou falar isso com eles, eles vão expulsar a gente das sinagogas, vão expulsar. Aliás, Jesus disse que isso aconteceria. A gente vai ser expulso das sinagogas, a gente vai acontecer todos esses problemas. Existe um medo. E você, talvez agora, né, se você se cercou da maturidade suficiente espiritual para estar bem assertivo no que você está pensando, porque pode ser que você não esteja, pode ser que você está começando a rear a superfície e aí começa a querer se rebelar contra tudo e contra todos, inclusive, principalmente contra Jesus e os apóstolos, né? Um exemplo disso é um vídeo que eu deixei no canal, né, a respeito do batismo, e as pessoas aí, tem uma novidade aí que batismo está errado, que não tem que ter batismo, coisa parecida. Isso é se rebelar contra a verdadeira igreja, isso é se rebelar contra o ensino apostólico. Então isso é um ato de rebeldia, sem dúvida nenhuma, contra a verdadeira igreja, porque não é ensino da falsa. Mas existe uma preocupação sincera dos irmãos de quando está acontecendo esse tipo de coisa, pô, mas eu vou falar isso, não vai ter ambiente para mim naquele lugar, eu vou deixar de congregar, em qual igreja? Porque você começa a olhar, mas aonde que eu vou? Eu não vou ter irmãos, então eu não posso deixar de congregar, vou ter que engolir isso, vou continuar congregando. E aí muitos são lembrados de uma passagem que está em Hebreus, no capítulo 10, do verso 22 a 29, a gente vai lembrar agora. Olha só, você já talvez tenha ouvido isso. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, ao batismo. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Nessa tradução, o escritor está dizendo, não deixando a nossa congregação. Não é qualquer congregação, é a nossa. Como é costume de alguns. Antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, o final dos tempos. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém além de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Esse texto aqui traz coisas maravilhosas, inclusive a respeito dessa ideia de que agora eu estou com Jesus, eu estou tranquilo, eu estou saltitante, e na antiga aliança era terrível. Aqui não. Em Hebreus está mostrando que a nova aliança é muito mais dura com aqueles que pisam no sangue do Cristo. Mas não vamos falar disso agora. O que a gente está falando aqui é o seguinte, o que o irmão aqui está falando que escreveu? Possivelmente Paulo, a gente não sabe. Esse irmão dizia o quê? Não deixar a nossa congregação. Então não é deixar qualquer uma, é deixar a nossa. Por exemplo, na igreja primitiva existiam vários erros, entre eles os gnósticos, que também, por coincidência, pregavam que o batismo na água não era necessário. Interessante isso. E aí esses gnósticos eram uma outra igreja. Você percebe que eles estavam numa outra doutrina, eles se afastavam da doutrina apostólica, criavam uma própria doutrina em nome de Jesus. Eles diziam que era em nome de Jesus, mas não acatavam o ensino apostólico, eles tinham o próprio. Era uma gnose, era um conhecimento que veio do céu diretamente para eles. Quando eles estão fazendo isso, eles estão formando uma nova igreja. Se eu vou lá, eu não conheço o Evangelho, eu não conheço Jesus, conheço por meio deles, eu estou lá com eles, e eu começo a perceber o ensino apostólico e o que eles estão ensinando, e está errado, eu não devo deixar de congregar com eles para congregar com os verdadeiros irmãos? É claro, óbvio, é um ato de inteligência, eu estou ali com aquele grupo está ensinando aquilo que é divergente, contrário, não é o ensino dos apóstolos, eu vou permanecer naquele grupo? Eu vou ser rebelde e abandoná-los? Claro, porque se eu não fizer isso, eu estou sendo rebelde com o verdadeiro. Se eu não estiver me separando do falso, como é que eu vou me juntar com o verdadeiro? Então, se eu permanecer no falso, eu não vou ter acesso ao verdadeiro. Então, é óbvio que nesse caso, eu devo optar pelo verdadeiro. Você quer ver uma passagem que fala muito disso? Olha só que interessante. No livro de João, no capítulo 17, do verso 18 a 22,
que é quando o Messias reúne os seus apóstolos, reúne ali os seus discípulos e passa a fazer uma oração ao Pai falando a respeito da unidade. Olha que interessante. Diz ele: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ele está falando dos discípulos dele. Ele ainda estava na terra, ele já tinha ressuscitado, estava em terra falando com seus discípulos. Ele enviou ao mundo, não enviou os judeus, não enviou a Jerusalém, enviou ao mundo. Isso é importante. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. A unidade. Então, Jesus está falando de quem ali? Dos apóstolos dele, que estão cercando ele ali. É por meio deles, né, várias partes da Escritura mostram isso, que é por meio deles que ele se santifica, que ele se apresenta inclusive ao mundo. É o ensino apostólico que nos une a Cristo. Então eu devo estar unido com eles. Não adianta eu estar unido em qualquer grupo, nem nos dias de hoje. Fisicamente falando, é melhor. Veja bem o que eu vou falando, estou falando que você deve, mas fisicamente falando, hoje é melhor você estar sozinho, se assim for necessário, mas estar unido espiritualmente a eles, do que estar fisicamente num grupo gigantesco e estar separado deles. Porque só deles é a verdadeira igreja. A igreja é eles. Eles são a assembleia, a igreja, a reunião de irmãos que estão debaixo da graça do Pai. Se você não está na igreja deles, você não está em nenhuma, ou você está em qualquer uma. Então eu estou num grupo de pessoas que se sujeita e se submete ao ensino deles, na forma deles, está em acordo com eles. Eu estou na igreja. E eu não vou ter problema nenhum, desafeto algum com qualquer irmão que estiver ali. Quando é que esses desafetos vão acontecer? Quando eu não vou estar dentro, quando eu não estiver na igreja deles. Porque, né, fora da igreja deles acontecem esses problemas, porque cada um quer seguir uma cabeça, cada um quer ser líder de alguém, cada um quer ir para um determinado destino, cada um quer ser um caminho. E eles não, eles só têm um caminho, Jesus. E todos eles se sujeitam a um único Senhor, Jesus. Então, eles estão ali para nos lembrar, nos ensinar a doutrina de Jesus. E é junto com eles que devemos estar. Então, você tem que se preocupar em estar unido com Pedro. Você tem que preocupar, estar unido, ou pelo menos não falar e nem fizer nada que desagrade Pedro, João. Eles têm que olhar para você, ainda nos dias de hoje, e te chamar de irmão. Você tem que se conduzir como eles aprovariam. Se você se conduz como seu padre aprova, se você se conduz como seu pastor aprova, mas qualquer um deles desaprovaria, você está em outra igreja, não está na deles. Você tem que ser um com eles, porque assim você vai ser um com Jesus e um com Deus, e todos são um só. Uma só fé, um só batismo. Não é assim? Está entendendo a ideia? Não estou falando que você tem que por aí sair se rebelando contra os seus irmãos dentro da sua instituição. Eu só estou dizendo que você precisa amadurecer a ideia de que você tem que ser de fato um, espiritualmente falando, em todos os aspectos, com eles. A sua conduta tem que ser um com eles, não com aqueles que não são um com eles, senão você se afastou. Então é essa ideia de deixar a congregação que as pessoas tentam por medo, né? Você às vezes está numa instituição que infelizmente se afastou e muito, infelizmente, a gente sabia que isso ia acontecer. Jesus já prevê no tempo dele que isso aconteceria, né? Que muitos surgiriam ensinando todo tipo de coisa, muito fermento levedaria a massa. É natural que fosse assim. Mas se você busca a verdade, o Espírito do Pai está pronto para te guiar. Se você de fato quer se arrepender da sua vida, o Espírito do Pai está pronto para te guiar. E ele vai te guiar com conhecimento, ele não vai te guiar com êxtases, ele vai te guiar com conhecimento. É só você não fugir da verdade. Não anule partes da palavra de Deus, e eu não estou falando da Bíblia, estou falando da palavra de Deus. Não anule partes do que Cristo ensinou, do que os apóstolos disseram, para você encaixar com a instituição que você vive. Você não pode. Então, quando Jesus dá uma ordem, é um mandamento. Você vai lá na sua instituição, o seu pastor, o seu padre, o seu líder religioso diz de outra forma, você não vai estar se rebelando contra ele se você fizer o que Jesus mandou. Você vai estar sendo sujeito a Jesus, a quem de fato você deve ter como Senhor. Porque o seu Senhor não pode ser aquele homem que está lá. O seu Senhor tem que ser Jesus. E se ele sabe disso, você não vai ter problema nenhum com ele. Se aquele que está lá na sua congregação, na sua igreja, na sua reunião,
tem esse conhecimento e tem essa submissão a Jesus e aos apóstolos, você não vai ter nenhum problema com eles, porque todos serão um só. Tá bem? Esse é o meu recado para você hoje. Eu espero que você se agrade ou que tenha ajudado você de alguma forma. Deixe seu comentário se você achar necessário. Só não seja indelicado, eu peço. Vai ter meu contato aí no final do vídeo. E obrigado por estar acompanhando o nosso canal. Tá bem? Se você achar que é interessante para alguém, divulgue para algum amigo seu aí esse conteúdo aí, se você achar que pode ajudar. Tá bom? Paz na sua casa.